No seu lugar, por favor, tome a sua Bíblia em suas mãos e vamos recitar essa verdade juntos. Vamos declarar, como de costume, juntos em nome de Jesus: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 12. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 12, e verso de número 26. Evangelho de João, capítulo 12, verso de número 26. Diz assim a palavra de Deus: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Pai, esta é a tua palavra, que nessa noite o Senhor possa ministrar ao nosso coração, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, em nome de Jesus. Pode se assentar, querido. Hoje eu quero pregar sobre o seguinte tema: a recompensa de um servo. É interessante que quando você vai fazer alguns estudos, eu tenho estudado ao longo desses dias, e tenho visto o desafio da igreja pós-moderna. Quando você estuda, você vai ver que logo no início, quase no começo da igreja pós-moderna, no início ou quase no início do século XX, lá em 1906, acontece um avivamento na Europa, da Rua Azusa, e esse avivamento, ele alcança inúmeras pessoas, começa a ter conversões extraordinárias, vidas começam a se render aos pés do Senhor. Esse movimento que nós conhecemos como o avivamento da Rua Azusa, ele traz um impacto tão grande na Europa, que em 1910, eles decidem fazer uma convenção na Escócia, porque eles acreditavam que após essa convenção, eles iriam ganhar o mundo todo para Cristo, o mundo inteiro se tornaria cristão ou evangélico. Porém, logo após essa convenção em 1910, surge a Primeira Guerra Mundial, aonde milhares e milhares de vidas são ceifadas em decorrência da Primeira Guerra Mundial. E em decorrência dessa Primeira Guerra, aquele povo, aquela igreja, aquele povo que havia experimentado esse avivamento, eles sofrem a pressão, e diante disso eles dão uma esfriada. E depois dessa Primeira Guerra Mundial, você vai ver que a Alemanha, ela começa a se reerguer, e Hitler começa a se levantar ali, e inúmeras coisas vão acontecer ao longo da história. E é bem verdade que a igreja, ela sofre a pressão dessas decorrências, e então você consegue perceber o desafio da igreja pós-moderna, porque
uma verdade que nós precisamos entender, é que o próprio Jesus nos deixou muito bem claro que no mundo nós teríamos dificuldade, no mundo nós teríamos aflições, no mundo nós seríamos perseguidos, no mundo nós iríamos ser aflitos, mas se nós tivermos o nosso coração, a nossa vida, a nossa fé fundamentada na palavra, nós entenderemos que tudo isso faz parte de um processo para que nós venhamos crescer espiritualmente, porque a Bíblia diz que o Senhor nos deixou uma promessa que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E é interessante que Paulo, ele vai dizer algo precioso lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4 e verso de número 8 em diante. É muito importante você entender isso, porque você vai compreender no que eu quero falar nessa noite, o que eu quero dizer nessa noite. Ele vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4 e verso de número 8 em diante, ele vai falar assim, em tudo somos atribulados, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então Paulo está dizendo que tudo que nós enfrentamos, no que diz respeito à luta, à perseguição, ao sofrimento, à lágrima, à angústia, à perca, faz parte do processo de poder manifestarmos a vida de Cristo em nós. A igreja, ela sofre com as perseguições, a igreja sofre com as lutas, enquanto ela estiver aqui na terra, enquanto Jesus não voltar para buscar a igreja, ela vai ser perseguida, ela vai ser caluniada, ela vai passar por momentos difíceis. Mas se nós tivermos a nossa vida, a nossa fé fundamentada, nós iremos entender o que João está dizendo, ou o que o próprio Jesus está dizendo em João, capítulo de número 12 e verso de número 26, isso mesmo. Ele vai dizer das seguintes palavras, a parte B, ele vai dizer para mim e para você nessa noite, vai falar da seguinte forma, ele vai olhar e vai falar assim para mim e para você, e eu preciso entender, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Eu preciso entender o que esse texto bíblico está me ensinando. E se nós pararmos para poder analisar, nós iremos aprender sobre a recompensa em poder servir a Jesus. A principal recompensa em servir a Jesus é sermos honrados pelo Pai. Porque a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia nós estaremos presentes a Ele. Um dia nós estaremos face a face com Ele, e nós ouviremos a seguinte frase dos lábios de Jesus, ou nós ouviremos: vinde bendito de meu Pai e possuí por herança aquilo que vos foi preparado desde a fundação do século, ou nós iremos ouvir: apartai-vos de mim, maldito de meu Pai, porque eu não vos conheço. Porém, nós como igreja precisamos entender que para ouvir a frase: vinde bendito de meu Pai e possuí por herança aquilo que vos foi preparado desde a fundação do século, eu preciso compreender que Jesus está dizendo que se alguém me servir, se alguém for fiel, se alguém estiver com Ele, em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio à dificuldade, em meio às lágrimas, em meio às percas, se alguém continuar servindo, se alguém continuar sendo fiel, o Pai, aquele que prometeu, recompensará. Nós precisamos ter esse entendimento que o servo fiel,
Aquele que entende que ele passa por luta, que ele passa por problema, que ele passa por dificuldade, que ele é perseguido, que ele passa por desemprego, que ele passa por crises conjugais, que ele passa por momentos de instabilidade, mas que isso não pode ditar a conduta de vida dele, que isso não pode ditar o caráter dele, que isso não pode o distanciar da presença do Pai. Se ele se mantém na posição, Jesus está dizendo que o Pai o honra. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui desejamos ser honrados pelo Pai. Mas algo que precisamos ter o entendimento é que o tempo do Pai não é o nosso tempo. O nosso tempo se baseia em hora, em minutos, em segundo, em meses, em anos, mas o do Pai não. A Bíblia diz que há um tempo para plantar e um tempo de plantar, um tempo de colher o que se plantou. Nem tudo é na hora que queremos, do jeito que queremos, no momento que queremos. Mas se nós entendermos isso, o fardo se torna mais leve. Porque quando você olha para a palavra fiel, ela vai vir do latim fidelis e traz uma ideia de uma boa fé, de uma integridade. Ou seja, Jesus está falando que aquele que tem boa fé, daquele que tem integridade, daquele que tem caráter, daquele que entendeu o sacrifício na cruz do Calvário, daquele que entendeu que ser cristão é passar por necessidade, é passar por dificuldade, é ser perseguido, mas ele precisa se manter firme na presença do Senhor, ele é recompensado. Nós vivemos um tempo, uma era de fast food, aonde nós vivemos uma crise emocional, aonde nós não conseguimos lidar ou aceitar algumas percas ou algumas, como que eu posso usar o termo? Nós vivemos um tempo onde muitas vezes nós não conseguimos aceitar a passar por necessidade. Existem muitas pessoas que, se hoje estiver comendo picanha, se estiver comendo pizza, e se amanhã faltar, o mês seguinte não tiver, ela olha e fala assim: poxa vida, será que Deus me abandonou? Será que eu estou em pecado? Será que Deus não me ouve mais? Porque o mês passado a minha vida estava tão boa, eu tinha dinheiro para poder sair de segunda a segunda, eu passeava com a minha família, eu levava minha esposa, os meus filhos no shopping. O mês passado as coisas estavam tão bom, porque mesmo com a gasolina alta, eu estava tendo dinheiro para poder andar de carro para cima e para baixo. Esse mês as coisas estão difíceis, parece que não está sobrando dinheiro para nada, parece que eu não vou conseguir pagar as contas. Será que Deus me esqueceu? Será que Deus me abandonou? Será que Deus desistiu de mim? Será que eu estou em pecado? Nós vivemos uma era assim, dessa forma, aonde nós estamos enfrentando uma crise emocional. Mas quando nós olhamos para a palavra, Jesus está dizendo que aquele que serve Ele, aquele que é fiel a Ele, aquele que entende que no mundo ele vai ter aflição, no mundo ele vai ter dificuldade, no mundo ele vai ter problema, no mundo ele vai passar por percas, no mundo ele vai passar por situações das quais ele nem imagina, mas se ele se manter intacto, se ele se manter firme, se ele se manter fiel, o Pai o honrará. É interessante que, se eu e você percebermos e olharmos para os ensinamentos de Jesus acerca da importância do serviço cristão, o Senhor Jesus, ele vai citar por diversas vezes, através de parábolas, destacando a conduta do servo para com o seu Senhor. Por exemplo, se eu e você abrir em Mateus, capítulo de número 25, abra aí por favor, Mateus, capítulo de número 25, e verso de número 14 em diante, Jesus vai dizer algo precioso. Olha aí para você ver, Mateus 25, verso 14 em diante, vai dizer: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a um
A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, e escondendo o dinheiro do seu senhor, depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou a conta com eles. Então, aproximando-se os que receberam 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste aqui tens outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas aonde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juro o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Servo inútil, lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Perceba, meu irmão, que Jesus está mostrando que em todas estas situações, apenas o servo que é fiel, que é recompensado. Somente aquele que é fiel é recompensado pelo seu Senhor. Então eu quero te dizer aqui nessa noite, eu quero te motivar aqui nessa noite, porque talvez você esteja passando por algum problema, alguma luta, e talvez você está ali questionando ao Senhor, talvez você está ali murmurando, talvez você está ali dizendo: Senhor, por que o Senhor me desamparou, o Senhor desistiu? Não, meu irmão, o Senhor está dizendo: continue sendo fiel, porque no tempo certo eu vou te recompensar, na hora certa eu vou te honrar, no momento certo eu vou te colocar no lugar alto, porque eu abato o soberbo e exalto os humildes. Então você precisa entender esse princípio nessa noite. Por quê? Porque em Mateus capítulo 25, verso 21, está escrito que o servo fiel, o Senhor dirá: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e o Senhor te colocará no muito. Então eu preciso entender isso nessa noite. A recompensa de um servo, ela muitas vezes não vem na hora que ele deseja, na hora que ele precisa, mas ela vem no tempo de Deus. E a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos enriquecem e não causam dor. A Bíblia nos ensina que no tempo oportuno, o Senhor, Ele estenderá as suas mãos e nos tirará do problema que nós estamos passando. Eu não sei o que você tem vivido, mas eu quero te encorajar nessa noite a permanecer fiel ao Senhor. Eu quero te encorajar nessa noite, porque Provérbios vai dizer que o homem fiel será acumulado de bênçãos. Olha o que diz lá em Provérbios, para você ver, meu irmão, 28:20,
Olha o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Eu quero te encorajar a permanecer fiel, porque não é eu que tenho prometido para você, mas é o próprio Deus. E no Provérbios 28, 20, ele vai dizer algo extraordinário: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Às vezes nós ficamos ansiosos para poder conquistar aquilo que o nosso coração deseja, e quando a luta vem, quando a adversidade vem, quando a perseguição vem, quando o problema vem, nosso coração desfalece, nós começamos a desanimar, nós começamos a entristecer, e dá vontade de olhar para trás, dá vontade de pular o barco, porque nós estamos precipitando, porque nós estamos tentando fazer as coisas sem a vontade de Deus. Mas quando nós andamos no caminho da vida, o caminho da vida ele é estreito, mas ele nos conduz para a vida eterna, ele nos faz passar por momentos difíceis, mas é o caminho certo, é o caminho correto, é ele que nós precisamos trilhar, porque o Salomão está dizendo que o homem fiel será acumulado de bênçãos. A Bíblia vai nos dizer em Isaías, capítulo de número 54, e verso de número 17, se você puder abrir, por favor, Isaías, capítulo 54, e verso de número 17, a Bíblia vai dizer algo precioso, e eu quero mais uma vez dizer para você: não desanime, não desfaleça o teu coração, permaneça fiel, continue honrando a Deus, porque o servo fiel será recompensado. Ele vai dizer no verso de número 17: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos seus servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor dos exércitos. Eu preciso entender nessa noite que a justiça ela vem de Deus, é o próprio Deus que nos defende. Então tudo que eu preciso é permanecer fiel, tudo que eu preciso é ter integridade, é ter caráter, é olhar e dizer: Senhor, não está bom, mas eu vou dar glória a Deus. Senhor, eu estou chorando, mas eu vou continuar te honrando, porque eu não te sirvo pelo que o Senhor faz, eu te sirvo pelo que o Senhor é, e o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o sol da minha justiça. Então eu quero te encorajar nessa noite, querido, porque talvez você esteja passando por problemas, e talvez por algum momento você tenha se perguntado, dizendo: será que Deus me abandonou? Não, meu irmão, Deus está provando o teu coração, porque o servo fiel ele é recompensado. O servo fiel, ele não é somente recompensado, mas ele também é honrado pelo Pai. E quando nós olhamos para a palavra honra, ela traz uma ideia de compromisso, de promessa, de dívida. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, eu tenho um compromisso com aqueles que têm integridade, eu tenho uma promessa sobre a vida deles, e na hora certa, no momento certo, eu o exaltarei. Porque a Bíblia vai dizer para mim e para você, na parte B do texto que nós lemos, do versículo que nós lemos: se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Deus ele tem compromisso com aqueles que entendem a palavra dele. Deus ele tem compromisso com aqueles que têm integridade, têm caráter com a palavra dele. Tem muitas pessoas que estão distorcendo os princípios e valores. Tem muitas pessoas que estão fazendo da igreja um supermercado. Muitas pessoas que acreditam que o simples fato dela dizimar e ofertar, ela pode chegar como se ela chegasse num supermercado e fosse na prateleira e pegasse o produto que ela deseja.
Tem muita gente olhando e dizendo assim: hoje eu preciso de um milagre, eu vou lá na igreja, eu vou dar meu dízimo, vou dar minha oferta, e Deus vai me abençoar. Não, meu irmão, Deus não faz barganha, Deus é Deus de compromisso, e eu preciso ter esse entendimento nessa noite, porque o servo fiel, ele é recompensado. A Bíblia vai dizer para mim e para você, em Apocalipse 3, 21, se você puder abrir, olha só o que a Bíblia diz para mim e para você, meu irmão. Talvez você esteja passando por dificuldades, mas se você entender o propósito dessa palavra nessa noite, você vai sair daqui dando glória a Deus, você vai sair daqui dizendo: Jesus, eu te amo, posso passar o que for, mas eu não vou negar a minha fé, não vou abandonar minha fé, porque a palavra dele diz para mim e para você, capítulo 3 de Apocalipse, verso de número 21, ele vai dizer: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está dizendo a ele: se você permanecer fiel, assim como eu sentei no trono com o Pai, você também sentará no trono com Ele, e naquele dia Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e você vai poder olhar e dizer: Senhor, valeu a pena, obrigado Jesus, foi difícil, mas hoje eu me encontro no paraíso. Jesus, obrigado por morrer na cruz do Calvário por mim. Então eu preciso entender nessa noite a razão pela qual o Senhor me chama de servo, porque somente os servos serão recompensados, somente aqueles que forem fiel a Ele serão recompensados. O Senhor não faz distinção de pessoas, mas Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. A Bíblia vai dizer para mim e para você, em Mateus capítulo de número 19, e verso de número 28, Jesus ele faz uma promessa aos seus discípulos dizendo: e Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está fazendo uma promessa aos discípulos, dizendo: se vocês permanecerem fiel, vai haver um dia, que eu vou me assentar no trono, para poder julgar as 12 tribos, e vocês estarão junto comigo, assentados naquele lugar, para poder julgar essas 12 tribos também. Mas somente aqueles que permanecerem fiel, somente aqueles que entenderem o propósito do Evangelho, somente aqueles que entenderem que no mundo em tudo somos atribulados, no mundo em tudo somos perseguidos, perplexos, em tudo passamos por dificuldade, mas nós não nos abatemos, porque sabemos do Deus que nós servimos, porque tudo posso naquele que me fortalece. João capítulo 15, verso de número 15, a Bíblia vai dizer algo precioso para mim e para você. Se você puder abrir, por favor. Vai dizer: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamados amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Olha o que Jesus está dizendo: você não é somente servo, mas você é amigo dele. Mas é interessante que quando eu olho para a palavra, a Bíblia diz que Jesus teve um amigo tão próximo, amigo esse que se chamava Lázaro, mas certo dia de sua vida, ele foi acometido de uma enfermidade que o levou à morte física, mas a Bíblia diz que na hora certa, no momento certo, Jesus foi de encontro a Lázaro,
E quando Jesus foi ao encontro de Lázaro, Lázaro ressuscitou. Mas eu aprendo duas coisas aqui: o fato de ser amigo de Jesus não quer dizer que eu estou isento de passar por problema, não quer dizer que eu estou isento de passar por luta, por dificuldade, mas quer dizer que no tempo certo, na hora certa, Ele vai fazer o milagre na minha vida, porque o servo fiel é recompensado. E para terminar, meu irmão, a Bíblia vai dizer em Apocalipse, capítulo de número 22, 12, Jesus sempre honra e recompensa o seu servo fiel. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 22 e verso de número 12, se você quiser ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus, a Bíblia vai dizer o seguinte, Apocalipse capítulo 22 e verso de número 12, vai dizer: eis que venho sem demora, comigo está o galardão, que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Como tem sido a minha e a sua vida diante de Deus? Pastor, eu estou passando por problema, estou passando por um momento na minha casa, na minha família, no meu trabalho, estou passando por um momento nas minhas finanças, na minha vida emocional, que só a misericórdia de Deus. Mas diante desse momento, como eu e você temos nos portado? Será que temos sido um servo fiel? Porque o servo fiel, ele recompensa, porque ele está dizendo: eis que venho sem demora. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Talvez você esteja olhando nessa noite e dizendo: Senhor, está demorando. Talvez essa noite você está olhando e dizendo: Senhor, eu acho que eu não vou aguentar mais. Talvez nessa noite você está olhando e dizendo: Senhor, está doendo, está difícil. Mas Ele está olhando para você dizendo: filho, permaneça fiel, porque eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para dar a cada um de vocês. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos e abrir o teu coração para Jesus. Dizer para Ele: Senhor, por um momento eu acreditei que o Senhor me abandonou, mas hoje, através dessa palavra, eu entendi que o Senhor só está provando o meu coração, porque aquilo que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, e nem subiu ao meu coração, é o que o Senhor tem preparado para mim, Jesus. E o que eu te peço nessa noite: renova as minhas forças, fortalece o meu coração, para eu me manter fiel ao Senhor até o fim, Jesus. Será que você pode abrir o teu coração e buscar a presença dEle, querido? Faça dessa canção a tua oração em nome de Jesus.